Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos a uma partida agora da quinta rodada da super final do Campeonato Russo 2020. E aqui a gente tem de brancas o Alexei Goganov e o Ian Nepomniachtchi, tá bom? Eu vou colocar, pessoal, todo o final do dia, eu vou postar no feed do YouTube a classificação ao final da rodada, tá bom? Eu não falo agora ou no final desse vídeo porque vai ter outro vídeo, aí eu posso dar spoiler, né? A turma já faz as contas lá, já vê quem é que vai ganhar ali a partida que eu vou mostrar na próxima partida e tudo mais, né? Então no final do dia, legal para vocês acompanharem, ver como é que tá essa batalha aí, né, dessa final, eu posto para vocês, tá bom? Como é que ficou a classificação aí no final do dia. Beleza? Vamos dar uma olhada então, quinta rodada, Alexei Goganov contra Ian Nepomniachtchi. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, então vamos lá, o Goganov aqui abre a partida com o peão da dama, D4, o Nepomniachtchi responde aqui com cavalo em F6, temos C4, E6, cavalo C3, D5, cavalo em F3, a gente transpôs aqui para o gambito da dama, variante aqui dos 3 cavalos, gambito da dama recusado, só que aqui o Nepomniachtchi transpôs para isso, mas não vai recusar não, ele aceita aí o gambito, faz aí o lance D por C4 capturando o peão como todo bom russo, e aqui E4 pelo Goganov, simplesmente indo em direção ao centro e atacando o peão de C4. B5 segurando aí a rapadura, né, protegendo aqui o peão de C4, o cavalo por B5 está caindo aqui em E4, a gente já viu uma partida assim nesse campeonato, nessa final. Temos E5, cavalo D5 e agora sim cavalo por B5 e aqui cavalo B6 protegendo o peão de C4. Sim, você já viu isso nos meus vídeos anteriores. Bispo em E6, cavalo C6 e agora roque simplesmente e aqui bispo em E7 desenvolvendo o bispo. Temos dama D2, lembra? Aquele lance que eu falei, né? Se é um iniciante jogando isso, o professor fala, não, volta, você não pode colocar na frente do bispo, né? Mas aqui é aquele lance do show me the book, né? Me mostra aí no livro onde é que tá escrito que eu não posso fazer isso, né? A ideia é jogar aqui com a dama em F4, quem viu o vídeo anterior lembra disso. Roque e agora a dama em F4, a dama fica bem colocada. Torre B8 pelo Nepomniachtchi, dama G3 e agora rei H8, a gente já tem uma partida completamente diferente. Rei H8 evitando o bispo H6, que poderia trazer problemas aí na posição, cair a torre e tudo mais. Então rei H8 evitando, torre D1 e agora cavalo aqui em B4, o Nepomniachtchi vai melhorando a posição do seu cavalo, cavalo C3 retornando e aqui bispo B7, um excelente desenvolvimento aqui de ambos os jogadores. A torre aqui em B1 e agora cavalo de 4 aqui na casa de D5. Atacando agora C3, bispo D2 protegendo, cavalo por C3, bispo por C3 e bispo D5. Olha só que lance instrutivo, colocando uma pegada firme aqui no peão de C4, o peão de C4 muito bem protegido. E agora, com o centro paralisado, as pretas estão ameaçando jogar aqui o lance F6 e começar a soltar aí a posição. E o Goganov, por sua vez, está querendo soltar a posição aqui na ala da dama e faz lance B3 aqui então na posição. Temos o problema desse lance, bispo E4, o Nepomniachtchi imediatamente faz esse lance, porque qual que é o ponto todo de B3? B3 deixa a casa de C3 mais fraca, né? Toda vez que um peão avança, ele deixa algumas casas fracas, no caso as casas de A3 e C3 enfraquecem quando esse peão avança, porque ele paradinho aqui está dominando essas casas, a hora que ele avança essas casas ficam enfraquecidas. E o Nepomniachtchi tira proveito disso imediatamente com o lance bispo E4, atacando agora a torre. Podia pensar em jogar torre C1, mas está vindo bispo A3 de qualquer maneira, então torre A1. E agora cavalo D5 atacando o bispo, olha só o problema da casa C3 fraca. O bispo está solto, o cavalo agora está atacando o bispo vai para segurança para C1 e agora, para E1, desculpa, e agora C3 avançando com esse peão. A posição está perigosa, as pretas estão ameaçando agora jogar com bispo A3, bispo B2. Essa torre vai ficar sem casa e não tem muito o que fazer mesmo. A partida seguiu com bispo D3, bispo por D3, torre por D3 e agora bispo aqui em A3, né? Olha que legal. Rafa, mas esse peão tá caindo, é verdade. A partida seguiu com bispo por C3, cavalo por C3, torre por C3. O problema todo é que agora bispo B2 ataca as duas torres. Nepomniachtchi já está melhor na partida. A partida segue com torre de A em C1 e agora o que fazer? Capturar essa, a de baixo ou a de cima? A de baixo ou a de cima? Nenhuma das duas. O Nepomniachtchi vai para um lance fortíssimo, o lance mais forte da posição, de difícil compreensão esse lance, pessoal. É o lance C5.
Esse lance é de difícil compreensão, mas ele visa liberar a dama para a dama ganhar mais mobilidade e ao mesmo tempo tenta desarrumar aqui a estrutura de peões das brancas. Então vai capturar de torre, né? O peão de D4 continua sendo um alvo e a dama ganha mais mobilidade. Um lance de difícil compreensão, C5 muito instrutivo aqui. Torre por C5, bispo por C1, torre por C1 e agora dama em A5 ganhando bastante mobilidade, já atacando agora aqui a casa de A2. A partida segue com H4, o Goganov evita temas de checkmate na fileira do fundo e já parte para um ataque na ala do rei. Dama por A2 e agora dama em F4. Temos dama por B3 capturando mais um peão e cavalo G5, o Goganov vai avançando aí na posição, está ameaçando capturar em F7 e o Nepomniachtchi faz o lance H6 aqui, ele não se preocupa com o cavalo por F7 e o Goganov calcula bem aqui e faz o lance cavalo E4. Uma linha interessante viria depois de cavalo por F7, mas as pretas se seguram bem aqui. Esse lance é cheque, rei G8 e agora o cavalo está atacado duas vezes, se ele sair daí está caindo a dama, então a ideia seria jogar cavalo por H6, G por H6, dama G4, rei H8 e dama G6, atacando os dois peões aqui de E6 e H6, e aqui ameaçando no mínimo ficar dando cheque perpétuo. Então aqui as pretas teriam o recurso dama B7 para tentar evitar os perpétuos, dama por H6 cheque, dama H7 e dama por E6, e aqui a gente teria esse final, né? Aqui é dama por H4 ainda, a gente teria esse final, as brancas com 3 peões a mais por uma torre, só que são 2 peões passados e conectados. Mesmo assim, a posição é perigosa por conta dos ataques de checkmate. Aí teria que jogar um dama H3 aí para trocar as damas logo. Dama por H3, G por H3. E não esqueçamos que Nepomniachtchi teria um peão passado, também poderia jogar A5 numa posição como essa, por exemplo. E as pretas têm vantagem, apesar de ser um final com seus perigos, né? Mas então aqui a partida seguiu simplesmente com o cavalo em E4. Aqui torre de BC8 propondo as trocas, torre E1 evitando, dama B4, né, atacando aqui a torre, torre D1 e agora a torre de C em D8, pressionando o peão de D4. Temos dama em E3 protegendo o peão e agora A5 disparando com o peão passado aqui o Nepomniachtchi. Temos G4 e agora A4 avançando mais um pouco. G5, H5 pelo Nepomniachtchi, importante manter a posição fechada, né, a coluna H fechada. E aqui o Goganov vai para uma ideia muito perigosa e muito interessante. Esses jogadores são perigosíssimos. Cavalo em F6 aqui, né, entrando com um cavalo na posição, oferecendo aqui o cavalo em sacrifício. E o Nepomniachtchi espertamente faz o lance G6 e mantém tudo fechado. Porque a ideia do Goganov era abrir toda a posição, né? Aqui depois de, por exemplo, G por F6, o Goganov jogaria G6 aqui. No mínimo já estaria ameaçando aqui uns ataques interessantes. Rei G7 para segurar a dama em H6, estaria vindo E por F6 cheque. E depois de rei por F6, G7, as brancas estão ameaçando checkmate aqui em G5, estão ameaçando a torre e teria muito contra-jogo, né? Aqui, rei por G7 vai levar perpétuo, por exemplo, rei G6 também está levando perpétuo depois de dama G5. Aqui o único lance que poderia tentar lutar ainda pelas negras seria rei E7, bizarro, né? Depois de rei E7, por exemplo, dama G5, rei D7, peão promovendo para cavalo cheque, só para fazer uma graça. Mas não, na verdade é para ganhar um tempo. E depois de torre por F8, dama aqui por H5. E a gente teria aí um final onde as pretas poderiam lutar aí por uma vitória, né? Por conta do peão passado aqui. Então, por essa razão que o Nepomniachtchi ainda assim preferiu, né, não assumir todos esses riscos e jogou simplesmente G6. Parou todos os ataques na ala do rei, o centro está paralisado, sobrou o peão passado na ala da dama. A partida segue com o rei H2, dama B3 propondo a troca das damas, torre D3 evitando dama C2, pressionando aqui em F2, também de olho em casas claras. Torre C3 atacando a dama, dama em F5, torre em A3 e torre A8 protegendo aí o peão. D5, olha só, o Goganov vai pra luta, né? Esse cavalo é forte na cesta horizontal. A ideia agora de D5 é dar a casa D4 para dama. Podem existir ataques aqui na diagonal de casas escuras. E por D5, dama D4, dama em E6 aqui pelo Nepo, parando o peão. E agora F4 aqui pelo Goganov. Temos torre de F em C8, F5 tentando abrir mais ainda a posição ou desviar aqui a defensora, mais uma defensora de D5 para evitar a troca das damas. Temos dama por F5, cavalo por D5 ameaçando alguns cheques descobertos. E agora dama em E6 simplesmente parando qualquer cheque descoberto. E nessa posição o Goganov aí abandonou a partida.
Abandonou porque não dá mais, o Nepomniachtchi foi muito preciso, né? O Golganov jogou com muitos perigos, mesmo ele tendo perdido ali a torre no começo da partida, né? A torre por um bispo. Ele criou muita oportunidade, ficou com um cavalo avançado, né? Ficou criando ali muitas chances de ataque, todo tipo de ataque, ataques de cheque perpétuo ou até mesmo ataques de checkmate. E o Nepomniachtchi se livrou de todas, né? Foi se livrando de todas uma por uma aí. E realmente aqui a posição ela é vitoriosa, porque o Nepomniachtchi está ameaçando invadir a posição, né? Tá ameaçando invadir, tá vindo torre C2, tá vindo dama G4 ou H3, depende para onde o rei for, até mesmo dama C6. Enfim, aqui, por exemplo, uma possível continuação, cavalo F4, bastante natural, tentando tirar a dama daí para dar um cheque descoberto. Aqui poderia seguir com torre C2, cheque, rei H1, dama C6, cheque, e aqui já era, né? Rei G1, torre C1, cheque, rei F2, e aqui dama H1 já seria vencedora, apesar de que teria ainda alguns perigos na posição. Se não quiser correr nenhum perigo, faz um lance pior e vai para o lance seguro, né? Dama C5, por exemplo, aqui dama por C5 e torre por C5, né? Vai que você está com apuro no tempo, não está com muito tempo de calcular, vai no seguro, vai no simples, né? E aí aqui realmente já seria suficiente para as pretas terem uma posição vencedora, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos ver como é que foi essa história aí. Olha só, 99,1% de precisão para o Nepo, né? Muita precisão realmente contra 91,2% de precisão para o Golganov. Aqui ele cometeu 3 imprecisões, o Golganov 2 erros, e o Nepo apenas uma imprecisão e um errinho, né? Um errinho aqui que ele já estava ganho, né? E caiu um pouco a vantagem, mas fez 35 dos melhores lances do Nepo contra 23 aí do Golganov. Foi mais preciso o Nepomniachtchi, por isso venceu, né? Errou menos, por isso venceu. Vamos dar uma olhada, vamos voltar para o tabuleiro e tentar entender algumas coisas. Vamos lá. Pessoal, por incrível que pareça, as dificuldades do Golganov começaram aqui no lance 18, né? Então quem diria, a partida durou 51 lances, não, um pouco menos, né? 46 lances e os problemas começaram no lance 18. O xadrez é assim, e o xadrez de altíssimo nível é mais ainda assim, né? Você ali mais ou menos entre lances, você faz um erro mais ou menos por aqui e o adversário vai carregando a sua vantagem até o final da partida, né? Aqui B3 talvez tenha sido um pouco prematuro, a ideia é interessante, mas talvez tenha sido um pouco prematuro por conta do bispo peça solta, é sempre um tema tático e nessa partida não foi diferente. B3 deixa a peça solta. Então talvez uma ideia aqui fosse jogar primeiro o cavalo D2, olha que legal esse lance. Além de trazer uma proteção para C3, né, agora a dama fica protegendo, não tem peça solta, reforça aqui um ataque em C4 e reforça B3. É um lance sensacional, é um lance aí de paciência, né, e vai construindo alguma coisa aos poucos. Aqui, sem paciência, o lance B3 trouxe complicação, o tema do bispo solto, as peças foram entrando e aí o Golganov nunca mais conseguiu se restabelecer na partida, né? Aqui, cavalo D2, por exemplo, as pretas seguiriam com F6, muito provavelmente. Dama H3 seria um lance interessante, botando pressão em E6 e pressão em H7. Aqui, depois de dama E8, por exemplo, agora sim B3, olha a diferença, o bispo protegido, né? Aqui bastante peça atuando em C4 e B3. Aqui, se desviar peão, bispo D3 já tem ameaça de mate. É outra história, né? Aqui depois de, por exemplo, C por B3, A por B3, F por E5 e D por E5, a gente tem uma posição aí de 2 gumes, uma posição perigosíssima, né? Com ataques aí dos dois lados e sem problemas aqui para o Golganov. Ele não está enfrentando nenhum problema nessa variante, né? Então, realmente, o ponto todo aqui que dá para identificar nessa partida foi o lance B3. Daqui para frente fica perigoso, fica difícil, não dá mais para ajeitar, né? Então foi só esse ponto, né? Você vê que coisa, né? Com essa turma. Esse foi o principal ponto, claro que existiram imprecisões e tudo mais, mas esse foi o principal ponto, assim, que a análise sugere, né? E fez toda aí a diferença. Legal demais, legal demais. A gente segue aí com mais partidas do Campeonato Russo. Lembrando que no final do dia eu vou postar no feed, então, a classificação, tá bom? Para todo mundo aí acompanhar. Quem quiser também tem os links aqui na descrição do vídeo para acompanhar lá no Chess Bomb ou até mesmo no canal da Federação Russa, que tem bastante coisa por lá, tá bom? E é isso, se você gostou do vídeo, lembra de deixar aquele like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação toda vez que um vídeo for publicado. E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,